boa tarde e seja muito bem-vindo. Hoje recebemos a história da Fátima Mendes, uma mulher que cresceu no Alentejo, numa infância marcada pela violência do pai e pelo silêncio da mãe. Enquanto crescia, a Fátima descobriu que tinha um dom invulgar. Conseguia ler o passado, saber o presente e prever o futuro das pessoas. Entre a dor da infância e a missão de salvar a mãe e a descoberta da vidência, a Fátima construiu uma vida marcada pela fé, pela superação e pela resiliência. A Fátima já está aqui e diz, boa tarde Fátima, diz que as suas memórias, as primeiras memórias... Diga. Em primeiro lugar, quero agradecer à SIC, quero agradecer a si, quero dar os parabéns de ser avó. Muito obrigada. Quero agradecer ao filho Bruno Mendes, que me acompanha para todo lado, a senhora Hernani Rodrigues e a uma íntima amiga que é cantora, que não vou dizer o nome, que é uma pessoa muito especial para mim. Muito bem. Então, Obrigada. ia eu dizer... Já entregou os recados, que já sabe que isto passa rápido. Bom, na sua infância, consegue lembrar-se lá muito para trás que havia qualquer coisa que na sua casa estava mal? Sim. O que é que estava mal? O que é que ele via? Que fez com que pensasse nisso? Aquilo que eu ouvia não era... Ouvia um silêncio grande do lado da mãe e as lágrimas da mãe. Portanto, som... Era a sua mãe a chorar à noite, não era? Eram as lágrimas que ela escondia ao longo do dia. Portanto, nunca houve discussões nem barulho. Mas sentia que havia qualquer coisa que estava muito mal? Sabia, com 4, 5 anos, qualquer criança a sua mãe tão gira, fotografia bonita, expressiva. Entende que... A mãe não estava feliz? Que não estava bem. Não, a mãe não era feliz. E o pai? A mãe não era feliz porque o pai era um viciado em jogo, roleta russa, banca francesa, que eu não sabia o que era. Claro. Eu fui em busca de saber mais tarde. Foi um homem que nasceu num berço de ouro, tal como a minha mãe. Contudo, não entendi nunca porque é que, no meio de toda aquela família, ele era a única pessoa que tinha aquela adição, aquele vício. Sim. Eu cheguei a dizer à minha mãe, em modo de brincadeira, mas isto já, ela na minha casa comigo, isto já... Na idade adulta, sim. Que a minha mãe também trabalhava para o vício. Pois, porque quando não conseguindo cortar, também contribuiu. Porque todos os dias o meu pai fazia questão, e onde ele quer que esteja, já que o perdoei em vida, que o Espírito dele me perdoe, porque ele sabe que eu estou em televisão e isto tem que ser falado, mas é a verdade, ele sabe. Desculpa interromper, eu ia perguntar-lhe se o seu pai depois, quando perdia, que é o que acontece... Perdia sempre, porque acontece aos 2 ou 3 vezes. Exatamente. Se isso tinha repercussões lá em casa, ou seja, ele era violento depois... Violento, não de frases, não de falar, era violento... Fisicamente para a mãe. O que me atingia a mim, a minha avó, Carolina, a avó materna. Estamos a falar de sovas violentas com cinto. Não é? Sim. Sim. E há, ali pelos 10, 11, 12 anos, a Fátima percebeu e confrontou o seu pai. Eu confrontava de maneira a ficar no meio da mãe quando ele puxava realmente o cinto. Portanto, viu isso acontecer? Vi. Isso é uma coisa horrível para um filho ver. A mãe a ser algo. Aquilo que me faltou como filha foi não ter amor de pai. Isso influiu ausência em si. De pai. Essa ausência sentiu-a profundamente? Sentia profundamente e ainda hoje a sinto. É? Uma figura paterna? São recordações, são aquelas que não resolvemos, não é? Que têm a ver com o desapego, com a falta de amor. A falta de amor é tremenda. Mas a sua mãe era muito carinhosa, não era? A minha mãe, a minha avó e os meus 2 avós, tanto materno como paterno, que de alguma forma, de um modo, à maneira deles, muito leve, até porque eu era a única menina no seio familiar, era tudo meninos, que já não sabiam o que é que me haviam de fazer, não é? Porque era a menina que eles tinham que proteger, porque todos sabiam, mas ninguém falava. Era desde o núcleo familiar às pessoas, até porque eu nasço numa vila do Baixo Alentejo, Berinjela, onde
toda a gente sabia, e depois a próprias famílias abonadas, pronto. Toda a gente sabia, mas Toda a ninguém gente falava sabia, do ninguém assunto. falava, Bom, não, aos até- 16 anos, acho eu, se eu Sim. estiver errada, corrija-me, a Fátima diz, eu vou levar a minha mãe de um dia daqui para fora, porque isto... Mas a sua mãe Resistia. resistia, não é? Porque o amor ou amor à pessoa, ao pai, e à falta de amor que ela tinha para com ela própria. Porque ela depois, quando veio viver comigo, até os últimos dias da vida dela, ela foi a mulher mais feliz do mundo que ela não tinha sido. A Fátima cumpre isto tudo. Se quiser um lenço, está aqui, pode tirar. Então, obrigada. A Fátima cumpre isto tudo porque aos 18 anos é a própria Fátima que casa, constrói a sua vida e mais tarde vai buscar... Eu construo a minha vida, nada fácil, para quem nos está a ouvir lá em casa, não é? Estou a andar um bocadinho rápido, peço desculpa, então deve ter Eu sido também fácil. estou a andar rápido. Porquê? Porque eu estudava, pintava à mão e atendia pessoas. Eu cheguei a andar com uma garrafinha de água e pesar 43 quilos, em que os médicos me diziam, pode fazer uma anemia à Fátima. Trabalho, excesso de trabalho? Então... Excesso de trabalho, e que o meu foco era um só. Era tirar a mãe dali e a avó, a avó materna que já ali estava em casa, da mãe, Também a assistir a tudo aquilo, claro. Portanto... porque ficou viúva muito cedo. E então vai para a casa da mãe. E então já não era só a mãe a sofrer, era a avó sofrer também. E toda, quer dizer, e uma perante a outra. Portanto, trabalha muito, tem muito jeito para pintar, não é? É uma dotada nessa matéria. Eu tirei pelas artes, pintei de tudo: vitrais, estatuetas, colchas, camilhas. O que mais me encantou foi o vitral. E ganhava, e os seus trabalhos bem recompensados, não é? Sim. E consegue, porque aos 20 e tal mete-se num carro. Não, é aos 19. É aos 19, peço desculpa, o acidente é que é mais tarde. Aos 19 consegue ir lá buscar, mete-se no carro e vai buscar a mãe e a avó. Vai buscar a mãe e a avó e o meu marido também, que me acompanhou, porque eu já estava casada. E então viemos pela madrugada, como podíamos ter vindo pela tarde, escolhemos uma hora em que eu sempre tive uma noção de não magoar o outro, porque eu deixei lá o meu pai sabendo que tinha lá a irmã, a minha tia, não é? Porque senão eu teria que arranjar uma forma de alguém a tratar da roupa, da alimentação, porque pessoas daquela idade... tinham empregados, tinham tudo. Portanto, consegue esse, ou seja, aquilo que prometeu aos 16, cumpre aos 19. Eu gosto destas coisas, estes marcos que ficam e a promessa que se cumpre. Foi o objetivo cumprido. E a sua mãe e a sua avó foram muito felizes consigo, na sua família. Contudo, essa questão do pai não estava resolvida, não é? Portanto, há uma madrugada que resolve ir ter com ele e é aí que se dá o acidente. E aí tem 28, não é? Aí tem 27 para 28. E então? E o que é que aconteceu nessa madrugada? Acontece que toco à porta, não estava, era normal. O jogador nunca está. Não tem horas de chegar, o que quer dizer? Não está. Ele está. Não tem horas de chegar. Não tem horas de sair, não tem horas de entrar. E caminho para Beja, portanto estaria aí a 6, 7 quilómetros de Beja, e apresenta-se-me um carro na faixa contrária, vinha mesmo no meio da estrada, e eu dou sinal de luzes, dou piscas, dou Tem recordação disso tudo? Tudo, perfeitamente. Aliás, eu recordo-me de tudo com 3, 4 anos, e que Deus me conserve sempre esta memória. Tal como estar consigo em noites marcianas e gregos e troianos. Portanto, tem um acidente violentíssimo nessa noite. Violentíssimo, em que parto a 7ª, 8ª, a 9ª vértebras, em que vou para o Hospital de Beja. O Hospital de Beja não faz nada, veio para São José. Só houve um homem que acreditou em mim, que foi o enfermeiro Vítor, onde quer que esteja, um beijinho. E dizem-me que ou eu fico paraplégica ou tenho que ser operada no máximo de um dia para o outro, porque teria que levar um ferro na coluna. E eu, o pouco que se conseguia falar, não é? Porque as dores eram muitas, eu disse que não,
cá está, eu previ o meu futuro, como prevejo das outras pessoas. Eu disse, não vou ser operada, nem tampouco vou ficar paraplégica. E a única pessoa que disse que sim com a cabeça foi o enfermeiro Vitor. E não ficou. No dia seguinte, o seu estado clínico inverteu? Inverteu de um dia para o outro, em que as vértebras estavam partidas, a 7ª, 8ª e a 9ª dorsais, como sabe, é de locomoção, começaram-se a alinhar todas. E a Fátima até hoje tem para si a convicção de que houve ali mão divina. E é uma mulher de fé, não é? Sou uma mulher de fé, como também um íntimo amigo meu que já partiu, o Marco Paulo, a quem dei muitas consultas, uma pessoa de muita fé. O que é que falámos não importa, deixou-nos um legado maravilhoso. Uma pessoa com um coração também do mundo, um homem grande de dentro de uma criança pequena. Um homem de muita fé, e eu também sou uma mulher de muita fé. Vamos falar desse dom, porque este dom aparece... Eu já o fui buscar por causa do tempo. Fez muito bem, obrigada. Ajuda muito. Portanto, este dom, não sei se é intuição, como é que o designa, portanto, esta capacidade que tem de perceber o outro, não é? A sua história, o que é que está para trás, o que é que está para a frente, e eventualmente o que está muito mais para a frente, isto aparece-lhe na escola ainda, não é? Pequenita. Sim, ou seja, acontece com a minha professora da escola primária, a professora Madalena. Eu com 6 anos... A senhora Santinha, de facto. Eu tinha 4 anos. Eu dirijo-me à professora Madalena, íamos ter recreio, e eu disse o que é que tinha acontecido lá em casa. Sem saber de nada. Não, eu não sabia. Uma criança, nem sabia onde é que a professora morava. Mas disse-lhe tudo sobre ela. Disse tudo sobre ela e disse o que é que ela poderia fazer para minimizar o prejuízo, não é? No futuro. E ela fica muito atónita, não é? Normal, a olhar para mim. A partir desse dia não tive mais intervalos, não tive mais nada. Ela diz que tu és uma menina especial, não é? Sim, é uma menina especial. E depois apareceram os outros, toda a gente, a escola inteira. Os outros professores todos, a partir daí eu deixei de ter intervalos. Com todo o respeito máximo que tem por si, acredita que não me incomodou nada deixar de ter intervalos, porque eu tenho um amor por aquilo que faço extraordinário. Tive um jardim de infância há mais de 20 anos, pinto à mão, sou uma empreendedora, mas ajudar o próximo é a mais bela arte que eu tenho. É como Mozart, por exemplo. Mozart, aos 3 anos, tocava num piano de cauda. Não se percebia. Quem é que ensinou? É como eu. Se me perguntarem como é que tu sentes, como é que tu vês, claro, são de certeza entidades de luz. Eu olho para a Júlia, se me permite, aqui não. Porque todas as minhas consultas são confidenciais, privadas, tudo aquilo que me contam está cá. Certo, mas portanto, num outro contexto, teria ditado coisas que eu poderia achar interessantes, naturalmente. Sim. Mas olha, não é o seu pai que lhe diz que isto não é único na família, não é assim? Há uma bisavó, não é? O meu pai diz-me, eu chego a casa depois dessa professora... Espalha-se a palavra, não é? Espalha-se, é normal, o Baixo Alentejo, ainda hoje é tudo muito afetos. E ele diz, e eu conto, e então ele ouviu, não é? E ele disse, acho que foi a única conversa bonita, com sabor a amor, que o meu pai teve para comigo. Ele disse-me, queres vir ali à casa da avó dele, minha bisavó, Hilária? E eu disse, vamos. Então foi mostrar os altares que ela tinha. Portanto, ela tinha o mesmo dom? Sim, teria, porque já tinha partido deste plano físico. Ou seja, segundo se saiba na ciência, é denominado como hereditário, não é? Sim, portanto, então, mas a Fátima, ainda há pouco dizia, isto é tudo natural, não há pequena, não há feliz, nem quando era miúda, porque a partir dessa altura passou a ter, não diria um consultório formal, mas muita gente batia à porta, não é? Sim. Até hoje. Até hoje.
até hoje, desde jogadores de futebol, atores, cantores, tudo. Eu não atendo estratos sociais, eu atendo pessoas, porque todas as pessoas têm pontas soltas para resolver ou muitas coisas para resolver. Eu atendo pessoas. Fátima, e eu adoro pessoas. Como é que faz quando vê sofrimento? Que é uma coisa que faz quem tem. É horrível. É horrível, não é? Horrível. Como é que tem que dizer a alguém? Vai haver sofrimento, vai haver eu, em primeiro lugar, responsabilidade. Os meus clientes sabem que eu já atendi milhares e milhares e milhares de pessoas espalhadas pelos 4 cantos do mundo. A primeira coisa que eu digo é, eu vou ser o mais doce possível, mas não posso esconder nada. Porque eu não digo à pessoa o que ela quer ouvir, eu digo o que vejo. E quando eu tenho um alerta perante uma pessoa que isto não é um copo com água, mas há uma mistura de sangue, também podemos ter o livre-arbítrio de alterar. Atenção, não é? Essa é a questão sempre, não é? A informação que dá pode ou não contribuir para... Mas isto é igual ao médico, professor, portanto... São condutores de informação, de alerta. Só perguntar-lhe uma coisa, há pessoas que utilizam objetos, há outros que utilizam cartas, há outros que, não sei, há uma diversidade muito grande, não é? Pois. A Fátima utiliza alguma coisa para atingir essa... Não. São cursos de certeza que existem, de tarô, de búzios, se as pessoas quiserem também sei fazer. Tive uma curiosidade especialmente para búzios, que é muito, muito giro, mas um dom não precisa não nada, está portanto... num baralho de cartas, não está em búzios, não está em lugar nenhum, nasce com a pessoa. Ganha a vida assim ou não? Se ganha a vida assim, ou seja, as suas consultas são remuneradas ou não? As minhas consultas não eram remuneradas até há 3 anos atrás. Até há 3 anos atrás são. E houve alguma alteração especial? Houve uma alteração, porque a idade nunca não é a mesma, porque já não pinto tanto à mão, já vendi o jardim de infância que tinha 20 e tal anos, já não corro tanto atrás do tempo, agora eu ando mais ao sabor do vento. O sabor do vento é passinho a passinho, não corro... Fátima, há pouco estávamos, antes de começarmos, estávamos aqui as duas encantadas a falar dos respectivos netos. E como é que faz, por exemplo, sabe, se souber qualquer coisa muito pesada em relação a um dos seus filhos, tem 3 filhos, não é? Tem. E tem 2 netas, não é? 2 netas. Se souber assim qualquer coisa de muito pesado sobre um familiar seu próximo, alguém que ama muito, que é muito próximo, como é que faz? Falo da mesma, advirto, não é? Mas tento sempre antecipar o resultado de maneira que está o livre-arbítrio, transformar algo errado, algo que podia dar muito errado, em algo positivo. Ou então aqueles alertas de se há um problema de saúde, vamos ao médico agora para que no futuro mais breve não vá atingir um patamar diferenciado pela negativa, portanto nunca. Mas eu faço isso com os meus clientes. Imagino que sim. Mas o que estou aqui a tentar era o que é que eu faria se tivesse uma informação complexa sobre alguém que eu amo muito e sabendo que isso podia tumultuar tudo. Enfim, já deve estar mais do que Para mim adequada. É tão natural como eu dizer bom dia. Diga-me uma coisa. Há pouco comoveu-se imenso quando falou com do seu pai. Porque não tive. Já sublinhei isso outra vez. Mas conseguiu fazer as pazes com ele, não é? Sim. Consegui perdoar, que é das missões mais difíceis para um ser humano que gostava tanto de ter tido um pai e não o ter, no meu caso. Perdoar foi eu tenho a certeza que foi a missão mais difícil que eu tive até hoje. Foi perdoar. Ele também me pediu perdão antes de partiu com um câncer no pulmão. Chegou a deixar a adição ou não? Deixou. Nos últimos anos deixou. Ele até frequentou a minha casa, via os meus filhos, ele adorava os meus filhos, via a minha mãe,
o que era estranho, não é? Separados há tanto tempo, não é? A minha mãe olhava para ele com aquele olhar, eu sempre te amei, não percebi muito bem como, mas sempre te amei, mas foi isso. Já partiram todos, não é? Já só tenho cadeiras vazias, já só restam os filhos e os netos. Dialoga bem com isso. Também já não está sozinha, não é? Não está casada, pois não? Digo eu, não sei. Acho que houve um divórcio, não é? Sim, houve. Porque agora deu uma imagem muito precisa, não é? Cadeiras vazias. Cadeiras vazias. Dialoga bem com isso ou é essa solidão? Não, é muito a solidão, porque eu, entre a minha avó Carolina e a minha mãe, éramos muito de colo, muito de abraço, muito de afeto. Não lido nada bem com isso, contudo, sei que gosta de ler, eu também sou uma viciada em ler, e tento, não é fácil, tento colmatar todas essas lacunas de alguma forma. Ou seja, eu estou aqui a pintar um quadro que não existe, porque não há forma de recuperar, a não ser quando eu partir, porque... Acredita que se vão reencontrar? Acredito veemente que o outro lado lá existe, porque era muito irrisório nascermos, vivermos e partirmos, ou seja, termos um antes, um agora e um depois e olha, acabou. Não pode. Que bom, então, essa tristeza que eu apanhei agora aqui um bocadinho, sim, uma pontinha. Já tem pelo menos essa ideia de futuro. Fátima, muito obrigada, tem que ser rápida. Acrescentar rápido, que me sigam no Instagram médio, Fátima Mendes, para quem não tem, que é a minha faixa etária, certamente. Estamos a mostrar. O Instagram, o telefone 965227744. Isso é que não vai dar. Não dá? Não, nas redes sociais está lá tudo. Dá para pessoas que não têm. Não, mas quando se quer encontrar, encontra-se. Muito obrigada à Fátima. Muito obrigada à Fátima. Já a seguir vamos então saber como é que está outra senhora, que é a Cristina Roxo, a mulher que nos tocou aqui no outro dia com a sua história de vida também marcada pela violência, pela dor e pela superação. Antes, tenho um conselho para ajudar a viver melhor.